Bom dia! Hoje, dia 11 de dezembro de 2024. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 11, onde lemos: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Até aqui a leitura deste texto, nominado aqui na Bíblia, na palavra de Deus, como a vida dominada pelo Espírito Santo. Meus amigos, como é que nós vivemos? Nós vivemos uma vida da natureza humana ou a vida do Espírito de Deus? Acredito que a grande maioria de nós tem grande dificuldade em viver a vida em sintonia com o Espírito de Deus. Nós sempre tendemos a voltar à velha natureza do homem, ao pecado, ao mal, a nos afastarmos de Deus. A palavra de Deus é o que nos faz ter forças, ter garra e suportarmos tudo o que ocorre e aceitar que Deus é o único, é o verdadeiro caminho para a salvação. Ele, através de Jesus Cristo, que é a nossa ponte, que foi o nosso resgatador, que morreu por nós, que foi ressuscitado por nós, que mandou o Espírito Santo descer sobre nós, é o único caminho. Viver uma vida em espírito que agrade a Deus é o nosso desejo e tem que ser o nosso desejo todos os dias da nossa vida. Cuidado para não deixar que os desejos humanos, os desejos do velho homem, como diz aqui nas palavras da Escritura, voltem a nos atacar e nos derrubar. Não é fácil manter a nossa vida em espírito com Deus. Não é fácil viver uma vida baseada na fé em Jesus Cristo, no Senhor. Se alguém achou que o caminho para o céu, que viver com Deus, seria, como nós diríamos nos dias de hoje, mamão com açúcar, não é. É uma briga constante do velho homem com o novo homem. É uma briga constante do homem que era baseado na lei de Deus, com o homem que hoje deve viver com o Espírito de Deus. Sempre de novo, haverá tentações, haverão situações onde que nós, muitas vezes, acabamos deixando a palavra de Deus de lado como uma base para tomarmos decisões e tomamos decisões baseadas única e exclusivamente naquilo que nós achamos que sabemos. E quando fazemos isso, normalmente tomamos decisões erradas. Quando for tomar uma decisão na sua vida, for decidir por um negócio, for decidir alguma situação, ore a Deus, procure palavras aqui no livro sagrado e certamente você terá a decisão correta a ser tomada, guiada por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo.
Pense nisso e ore sempre, leia sempre a palavra de Deus. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja no coração de todos nós no correr desse dia e nos encontramos novamente amanhã, às 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!